Bom, gente, eu vou contar aqui um pouco sobre a história, né? Eu vou contar a história que está lá em Atos dos Apóstolos 12, tá certo? Para vocês terem mais ou menos a base de como vocês desenvolver a mensagem de vocês, porque cada um tem uma visão e um olhar diferente para a lição. Quando você lê a história, você vai buscando e vendo os fatos, vendo o que aconteceu, e você vai tirando dali como um aprendizado e vai tirando os visual dali. Então, eu vou tirar o primeiro visual que eu tirei dali foi sobre o rei Herodes, né? Que ele era um rei malvado, tinha um coração muito rancoroso, muito mal. Ele não queria, ele sabia da história, né? Que Jesus tinha morrido e tudo mais, e tinha ressuscitado. E ele não gostava das pessoas que falavam de Jesus. Ele também perseguiu a igreja. Ele foi um dos perseguidores da igreja e ele não ficou satisfeito quanto ele não perseguiu algum deles, né? E Tiago foi uma das vítimas que do rei Herodes, né? Ele pegou, né, Tiago e mandou matar, porque Tiago ele era uma pessoa que Jesus tinha derramado o sangue, né, dele pela vida dele. Ele sabia muito bem toda a história de Jesus, porque ele era um dos apóstolos que caminhou com Jesus. Então ele sabia muito bem que Jesus tinha derramado o seu sangue pelos pecados dele. Mas o rei Herodes não se conformava com isso. Então ele mandou pegar Tiago, né? Mandou matar Tiago, a espada, né? Pegou a espada e mandou matar Tiago. E Tiago foi morto à espada. E Herodes não ficou satisfeito com o que ele fez, ele queria fazer mais ainda. E Pedro, né, uma pessoa que conhecia realmente o poder, né, de Deus e conhecia, andou com Jesus naquela época, e ele sabia que ele tinha um coração puro, né, e ele cria em Jesus, e ele tinha fé, né, que Jesus estava no céu, que tinha ressuscitado. E Pedro era uma das pessoas que falava também do amor de Deus e de Jesus para as pessoas. E Herodes, né, ficou com raiva, pegou Pedro, botou na cadeia. Botou Pedro na cadeia, deixou lá Pedro preso. E nesse período, pessoal, estava vindo a festa dos pães sem fermento. E o Herodes, era costume da tradução ali da festa da Páscoa, matar alguém no período da festa da Páscoa. E Pedro estava no cárcere exatamente reservado para isso, para Herodes pegar ele no dia ser humilhado diante dos judeus, né? Que a gente sabe que foi os judeus quem mesmo pediu para crucificar Jesus. E lá o rei Herodes, né, colocou soldados, né, para ficar guardando lá o cárcere para poder Pedro não sair de forma nenhuma. Cadeado seguro, forte. E Pedro também ficou algemado. Eles algemaram Pedro. Ó, pegaram a algema e algemaram os dois braços dele, deixou ele lá preso, algemado, né? Diante dessa situação. E Faraó e o rei, quer dizer, Faraó não, o rei Herodes, né? Ele ficou todo satisfeito com o que ele tinha realizado. Só que Deus, ele é tão maravilhoso, né? Ele lá do céu, ele vê quando nós estamos passando por situação aqui na terra. E Deus viu os seus discípulos, né? Jesus também, que já estava no trono diante do Pai. Com certeza eles conversaram e Jesus pegou, mandou um anjo. Um anjo desceu do céu e foi até aquela cadeia, né? Aquele cárcere, e chegou lá. Quando ele chegou lá, na cadeia, uma luz grande foi iluminada aquele cárcere, né? E ficou tudo claro, porque quando chega a luz, como Jesus disse, eu sou a luz, né, do mundo. Quando ele chegou ali, o seu anjo, que faz parte do cenário de Deus, e iluminou toda aquela cadeia. E o anjo cutucou Pedro. Pedro estava dormindo, porque no outro dia ele ia ser condenado. Cutucou Pedro e Pedro, ele disse, levanta, 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 vamos, 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 vamos. E Pedro saiu desorientado, sem saber o que estava fazendo,
e saiu com o anjo levou ele, e os soldados, quem estava lá vigiando, cuidando dele para ele não fugir, não viram nada, porque Deus, ele cegou a visão daquele homem. Muitas vezes quando você sai assim para ir para algum canto, você pede assim, Deus, cega o entendimento, cega a visão dos marginados, de qualquer pessoa para não me ver. Passa que você passa que eles não veem a gente de jeito nenhum. E eles passaram lá, vieram Pedro veio passando, e quando chegou em certo caminho, o anjo, infelizmente, tinha que deixar Pedro, foi embora. E Pedro ficou desorientado. Sabe como é? Pedro, né? O Pedro ficou desorientado, enxergando os olhos assim, eu creio, e disse, meu Deus, realmente Deus mandou um anjo para me livrar da humilhação dos judeus e me livrar das mãos do rei Herodes. E Pedro se lembrou da casa de oração, da casa de Maria, a mãe de João. E ele foi para lá, para a casa da Maria. Chegando lá, ele bateu na porta. Uma das pessoas que estava dentro da casa veio ver quem é. E Pedro falou, abra a porta. E essa pessoa que veio abrir a porta conheceu a voz de Pedro. Em vez de abrir a porta para o pobre do Pedro entrar logo, ela correu para dentro, de volta para dentro da casa. E disse, é Pedro que chegou, Pedro chegou. E as pessoas diziam, é Pedro não, é o anjo dele. Não, é Pedro. E Pedro, sou eu. Aí vieram abrir a porta e ficaram todo mundo alegre, feliz. E quando ele chegou lá, entrou lá, e quando ele chegou, estava todo mundo orando, pessoal, orando por ele. Por isso que Deus enviou um anjo para livrar Pedro da cadeia. A importância da oração. A oração move montanha, a palavra de Deus diz, né? Então, quando Pedro chegou ali, ele foi contar tudo que o anjo, tudo que Deus fez por ele. Dizer que o anjo foi lá, que chegou lá e viu tudo claro, uma luz iluminou aquela cadeia toda. E eles saíram andando, abriram a porta da cadeia lá, abriram a porta, ele disse que abriu a porta, e a porta se abriu, e eles vieram andando. Contou tudo de novo o que aconteceu. Porque o pessoal que estava na casa de oração precisava saber da história, né? Por isso que a história hoje é escrita, porque se ele não contasse. Também demorou muito pouco ali e contou a história, e depois Pedro fugiu para outro lugar. E Pedro foi embora e ele ficou livre, as algemas, né? Se você está preso em alguma coisa, se você ter fé que através das suas orações você vai se livrar das algemas, das garras de Satanás. Muito obrigada pela oportunidade.